Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Maria Clara Cardoso, essa é mais uma edição da Entrevista Primaz, que tem um apoio cultural da Cedro Mineração e do Grupo 3P. Na edição de hoje, nossos convidados moram na cidade vizinha de Ouro Preto e atuam trazendo músicas e ritmos para a região. Acabaram de lançar o seu primeiro disco de choro e temos o prazer de receber eles no estúdio aqui da Agência Primaz. O trio Choro Negro, composto por Danilo Campos, Thiago Couto e Giovanni Inácio. Sejam bem-vindos, obrigada pela disponibilidade e pelo aceite do nosso convite. Nós é que agradecemos o convite. Contextualizando, para quem nos ouve, quem nos assiste de casa, por que o nome é Trio Choro Negro e como que esse grupo se formou, como que vocês se encontraram? Esse nome, assim, para quem já é do universo do choro, é um nome conhecido. Tem um choro chamado Choro Negro, que é composto pelo Paulinho da Viola. Então, assim, eu tive essa ideia primeiro pensando nisso, assim, para falar a verdade. Aí, a primeira formação não era essa formação que a gente está agora. Assim. Em 2016 era com outro clarinetista, o Eduardo Magalhães, que a gente começou a fazer trio de choro também do mesmo jeito. E nessa mesma época a gente já tocava em roda de choro, né? Juntos. E aí, em 2019, a gente fixou essa formação aqui comigo, o Thiago Couto e o Giovanni Inácio, e já privilegiamos a questão da identidade também negra, né? O choro, identidade rítmica, histórica, valorizar os compositores, né? Essa pesquisa, não só em relação ao choro negro do Paulinho da Viola, né? Mas em relação a raízes também negras do choro, né? Que a gente viu que era uma lacuna, assim, pouco explorada, assim. Vocês se encontraram em Ouro Preto ou vocês começaram no Em Ouro Preto. Eu já conheci o Thiago lá na Betuca, Na Betuca, né? a gente se formou lá, estudamos juntos lá. E quando o Danilo retorna, né, para Ouro Preto, ele procurou aí. No primeiro encontro, a gente já foi tocar choro, né? Falou, aqui a gente está começando um movimento. A gente estava começando um movimento de choro em Ouro Preto, de rodas de choro, 2015. E aí, convidei ele para falar, vamos tocar choro com a gente. Aí começou a frequentar as rodas. E assim, foi assim que a gente começou a tocar juntos, no esquema de roda mesmo. Só destacando também que é um hábito dos grupos de choro colocar o nome dos grupos com títulos, né, Títulos de choros já sim, conhecidos. verdade. Flor de abacate, bate-bola, Sim. tira poeira. Então, são nomes de choros consagrados, de músicas consagradas, que acabam virando nomes de grupos também, para homenagear os antigos. E minha segunda pergunta é como que cada um de vocês, assim, mais pessoal para cada um, começou no seu devido instrumento? E após essa junção, e cada um escolheu o que ia tocar, como que esse instrumento ajudou a moldar a identidade de vocês também? Bom, eu não tive escolha. Já nasci numa família de músicos. E onde todo mundo é muito instrumentista, mas tem a cultura familiar de instrumentos de sopro. E aí, eu já muito criança, já estava tocando. Meu pai tocava na banda. Meu pai e meu tio tocavam na banda da igreja, banda sopros. E o maestro da banda já viu, ó, o seu mais velho gosta do negócio, mais do que os outros. Ah, ele é muito novo. Não pode colocar que a gente tem aula para criança. E aí eu entrei na aula de música em 89. E já era fissurado. Então, desde então, eu nunca mais parei de estudar. Eu não consigo me ver em outra ocupação. Já faz parte do corpo, como a gente estava falando lá fora já, dos instrumentos. E foi assim, eu cultivo a música dentro de casa. E aí foi um passo até ela virar profissão, eu fazer profissão e ter esse convívio diário todo dia com os instrumentos, né?
Eu já comecei um pouco mais tarde, assim, uns 14 anos, mais ou menos. Não tão tarde. Na minha família não tem músicos, não é uma família de músicos igual a do Thiago, por exemplo. Então, assim, eu comecei tocando. Eu tinha um violão que meu pai tinha lá em casa, mas ele nunca pôde estudar, né? Eu estudei. E aí, aquilo me apaixonei, né? Pelo instrumento. E vi um sentido ali. E aquilo já me deu um sentido para a vida. Sempre penso assim, na música, para mim sempre foi isso, assim. Ela me deu um sentido, assim. Posso estar passando por qualquer problema, qualquer coisa, sem norte, às vezes, em questão profissional e tal, mas a música, ela já, pô, não, eu tenho que trabalhar, estudar, eu quero ver como que eu vou ficar daqui a uns anos, e como que eu vou conseguir tocar e tal. Isso já me dá uma alegria, sempre me fez bem, né, a música. Mas, assim, no ensino médio, eu percebi, sim, que eu queria ser músico. De ter certeza, assim, ó, uma coisa eu quero ser é músico. Mas até eu abraçar isso e começar a viver disso, ainda demorou um tempo, ainda fui para Viçosa estudar geografia, e no meio do curso já estava tocando na noite, tocando samba. Primeiro eu comecei mais com samba, né? E aí já abandonei e fui estudar na Bituca. Aí que eu conheci o Thiago, em 2013. Para 11. Não, 2011. A gente formou em 2013. Né? E aí nunca mais também eu trabalhei com outra coisa. Sempre vivi de música. E o choro, eu comecei a aprofundar mais o estudo do choro em 2016, quando entrou o Preto, e comecei a tocar na roda de choro junto com o Thiago. Depois o Giovanni também começou a tocar junto com a gente, né? E, bom, já fazem 10 anos, né? Que eu toco choro. E isso faz parte da minha identidade também, com certeza. A minha experiência foi um pouco distinta, assim, porque meu primeiro contato com o instrumento, assim, de pegar e tocar foi bem mais adulto, velho, foi aos 21 anos, assim, eu peguei no primeiro instrumento para tocar. Mas eu já tinha um contato com artistas e músicos porque eu trabalhava nos bastidores, assim, dessas operações de evento e tal, eu trabalhava como técnico e operador de sistema de som, mas eu sou formado em História aqui na UFOP e no meio da minha graduação eu trabalhava de garçom aos fins de semana no espaço que esses outros músicos tocavam e onde acontecia a roda de choro, que a princípio eu só assistia, né? Mas sempre tive um ouvido bem ativo e atento para a música e para a execução, assim, aí comecei a decorar alguns temas que eram tocados e em alguns intervalos desse atendimento de garçom eu largava a bandeja e pegava o pandeiro para tocar com essa galera aí. E, assim, o primeiro instrumento que eu tive foi um carrom e depois um pandeiro. E todos esses dois instrumentos que me fizeram ser quem eu sou hoje musicalmente eles foram, eu comecei tocando nesses bares e o carrom foi quando o Castora tocava. O Castora era um percussionista e músico, instrumentista conhecido, né? Ele tocava num bar e eu sempre admirava o trabalho de percussão dele, até um dia que ele deixou eu tocar o carrom e falou assim, né, você leva jeito. Aí eu peguei isso como um troféuzinho assim para mim iniciar o processo. E foi também numa questão de solução financeira assim para minha vida também, porque assim, garçom é quebrado, músico também era quebrado, mas aí eu conseguia juntar um troquinho das duas coisas assim, sabe? Aí eu comecei a ver isso como uma solução financeira assim para minha vida e depois eu vi que
Não era só questão financeira, né? Que isso me movia mesmo e comecei a me dedicar mais até focar e ficar por conta disso. Isso. E aí, como que os instrumentos do Thiago, os instrumentos do Giovanni, me ajuda a moldar a identidade do trio de vocês? Como que vocês acham que eles agem nessa identidade? Essa é uma formação que não é tão incomum, né, no universo do choro. Normalmente tem um violão de 7 cordas, né, que é o responsável pela harmonia e a sustentação, né, da música, da parte grave, faz os contracantos, né, e, e a parte da levada também, né, da harmonia da levada. E o sax e a flauta do Thiago é responsável pela melodia, né, que é a parte mais do discurso musical, né, e a própria harmonia está dentro da melodia, né? Então ela tem essa conversa. E o pandeiro é um instrumento também que está há muito tempo já no universo do choro, a percussão. No começo ele era mais excluído, né? No começo da história do choro era violão, flauta, o bandolim, instrumento de harmonia, um instrumento de solista, mas o ritmo ainda tinha aquele preconceito, né? Instrumento percussivo, tambor, mas a própria música já dizia esse ritmo, né? Do machixe, do blues, o ritmo da mistura mesmo, né? Dos povos que foram escravizados, né? Trazidos da África. Mas é uma formação não é incomum. A gente tenta, claro, colocar nossa identidade, né, nessa formação, nesse trio. E o trio, ele é bem versátil, né? Dá para a gente fazer muita coisa, assim, com esse tipo de formato. Não fica limitado tanto numa coisa mais como um regional, né? Que seria um formato mais tradicional, assim, foi eternizado pelo Jacó do Bandolim, por exemplo, o grupo que são 2 violões, né, um cavaquinho, um pandeiro e um solista. Então, que aí se já viu assim, uma versão mais tradicional. O trio ele fica mais aberto para cada um ter mais liberdade de interpretação. A gente já tem aqui os 3 aspectos que compõem a música representados, né? Melodia, ritmo e harmonia. E cada um a gente se junta para poder fazer. E já tem o quórum, né, para poder trabalhar. E tem a questão da possibilidade também, da facilidade que é você rodar com o trio, né? É muito difícil você trabalhar com o regional, juntar os ensaios, aquelas coisas todas. Então, o trio ele tem essa facilidade. E aí a gente tem já a possibilidade de trabalhar mais, né? Conseguir mais trabalho. E foi isso, uma necessidade de sobrevivência. A parte pragmática mesmo. A necessidade de sobrevivência e depois... E o que a gente vai fazer com isso? A gente tem um bom material humano, né? Musical, então foi assim. Tem a coisa da amizade também, de comungar de certos gostos. A visão, né? Como você enxerga a forma. Totalmente. A gente fala primeiro dos instrumentos e tal, mas antes de tudo tem nós 3 por pessoas, né? Que é o mais importante. Na verdade, eu acho que é mais o contrário. Tem, assim, a influência do instrumento, mas o instrumento, o próprio nome já diz, é apenas o objeto ali. Entendeu? A experiência nossa com o instrumento, ele influencia muito mais o trio do que o instrumento propriamente dito. E a gente sempre foi, assim, sempre fomos músicos que ouviram de tudo, né? A gente não ouve só choro, né? Nem toca Normalmente, só choro, né? nem toca só choro. Normalmente, quando a gente encontra assim, sempre alguém está mostrando uma música que não tem nada a ver, né, na verdade, com o choro. E isso alimenta também, né, a nossa forma de tocar o choro.
e de compor também, né? No meu caso, eu compus essas faixas, né, do EP, tem muita influência de tudo, não é só do choro. Claro que tem a tradição ali, né? O próprio choro começou como uma forma de tocar Forma de tocar. e até se estruturar como um gênero, né, específico. No começo era muito. E como todo gênero, como toda linguagem, vai evoluindo, né? Você vai assimilando influências, vai misturando, vai evoluindo. E a gente tem quase 150 anos de produção, né, dentro do gênero. Então, assim, tem muita coisa, e a coisa continua mudando, continua sofrendo influências do próprio tempo, do sentimento da época, das épocas, diversas épocas. E, então, o nosso trabalho ele vem com essas influências também, a influência da própria contemporaneidade, né? Do que a gente vive, do que a gente escuta, de outros músicos que a gente se relaciona, outros grupos que a gente escuta e vê, e troca ideia, troca figurinha, como diz o outro, isso tudo acaba influenciando as composições e também a forma com que a gente interpreta essas composições. Totalmente relacionado, não tem nada isolado, né, na música. Em tudo, né? Não só na música. Vocês falaram sobre as inspirações. Tem algumas inspirações assim, pessoais de casa que vocês gostam mais, que vocês se utilizam mais? Ou de uma forma mais horizontal, como o Danilo disse? Tipo assim, escutou, gostou, guardou? Eu acho difícil. Ou tem alguma Não, figurinha, não tem, não, tem carimbada? não. A gente sempre vai falar do Pixinguinha, Sim, não tem são os jeito, mestres. pela autoridade e pela contribuição, pelo material que ele deixou. Então, ajudou muito mas são tantos, né? E muita coisa que a gente mesmo, assim, é muito pouco, uma vida é muito pouco. Talvez falar assim de escolas, né? Fica mais fácil. Por exemplo, o de Thiago escola. sempre tocou muito no jazz, né? Eu comecei com jazz. Porque se pegar o começo do choro, era mais assim, músicas europeias, músicas De dança, né? europeias, Polka. que eram tocadas de forma muito mais swingada, né? Com ritmo. E com os instrumentos que podia comprar, né? Com os instrumentos que podia comprar. E carregar. Eu acho que eu tenho assim, individualmente, né, e lógico que vocês também têm, mas uma coisa muito forte, assim, com a música instrumental por conta de tradição familiar. Meu pai não era músico, mas sempre foi apaixonado, assim, com a música instrumental. Eu lembro desde de pequeno, de muito novo, meu pai já escutava Jacob Rio, assim, eu não tocava choro, mas e nem era músico, nem tive essa coisa de ser instrumentista de novo, mas o ouvido sempre já foi muito influenciado, assim, bem forte, assim, pela música instrumental, sabe? Além da música cantada, eu acho que a gente sempre apreciou, mas sempre teve essa afeição maior, assim, com a música instrumental. Isso aí você falou, eu também agora lembrei, né? Porque na verdade, eu comecei tocando mais samba mesmo, porque é um irmão e um filho do choro, praticamente, né? Um gênero que nasce do choro. Mas eu primeiro me apaixonei pelo samba. E aí, eu lembro que eu gostava do samba e tal. Aí, cara, eu não sei de onde que tirou, meu pai me deu um CD do Jacó do Mandolim. E ele não ouve isso e tal, mas depois que ele veio para contar que a mãe dele adorava o choro. Mas ele nunca foi de ouvir. Aí eu ouvia lá sambas antigos, não, mas parece que gosta da música do tempo do meu pai, né? E Dick Farney, até que é pré-bossa nova, não só esses antigos. Aí ele falou, me deu esse CD. Quando eu ouvi esse CD, eu fiquei louco com o jeito, né? Eu nunca tinha ouvido já Cláudio Mandolim. Foi legal você falar isso do seu pai, né? Meu pai sempre teve essa coisa do samba presente também, mas meu pai tinha uma conexão com a música instrumental, assim, a níveis absurdos, assim, de, sei lá, ver um indígena Apache que roda e comprar um CD de flauta pan,
sabe? Aham. Comprar um disco de lambada, um disco de chamamé, sei lá, coisas assim. Qualquer gênero da música instrumental, meu pai sempre gostava. Mas sempre teve essa coisa muito intensa, assim, com choro e valsas, assim, sabe? E o choro é legal porque é uma linguagem de música instrumental que é muito diferente do jazz, né? Por exemplo, que a gente está muito acostumado, assim, por vários fatores, né? Pela influência da cultura norte-americana e tal, a ouvir essa linguagem mais jazzística, né? Em música instrumental. E aí, quando você vai ouvir o choro, é outra forma de interpretar, né? Outra forma de atacar as notas, né? De fazer um ligado. É outro jeito. Quando eu ouvi o Jacob, eu disse assim, ó, isso aí é uma direção para eu estudar e soar mais da forma como eu gostaria mesmo, assim. Eu não, eu quero soar brasileiro. Não simplesmente isso, mas eu já ouvi e gostei, assim, já me identifiquei mesmo. E aí, assim, eu achei interessante, que aí depois meu pai falou, cara, minha sua avó adorava um disco lá da Elisete Cardoso com Jacob Dondolim, disco ao vivo, que é muito conhecido. Quando eu ouvi esse disco também, aí, sim, essas influências da tradição são fortes, com certeza. Mas aí eu ouvi já muita música mineira, né? Juarez Moreira, do violão, né? O próprio Tabajara lá, Tabajara Belo, que é um professor lá da FOP, que eu estou estudando com ele agora, por exemplo. É um cara que eu comecei a ouvir no ensino médio, por exemplo. Assim, no final do ensino médio, porque eu fiz aula com aluno, com ex-aluno dele, lá em Itabirito, aula de guitarra. Aí meu me apresentou o CD do Tabajara, ó, tocava choro ali, tem um arranjo de carinhoso, de vibrações. Eu disse, nossa, Porque muita gente não são sabe, várias inclusive, que é coisas. carinhoso é um choro. Todo Carinhoso, mundo canta essa choro, música. né? Assim, então tem influências de longe e de perto, né? E coisas que depois que a gente vai entender, nós me influenciou, né? E na minha adolescência eu tocava rock, né? Gostava de tocar Iron Maiden, Bom também. outra coisa, assim, mas ao mesmo tempo tem a influência ali, né? Ele é um rock que já usa escalas menores harmônicas, né? Não é só a pentatônica. É. Então, assim, eu já tinha uma coisa ali que eu gostava do instrumental melódico, né? As guitarras, as peças abertas. Tem uma coisa ali, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem. Então, assim, são diversos, né? Influências. Eu ia completar a pergunta que vocês falaram que vocês não tocam só choro. Vocês tocam em algum outro lugar, outro ritmo, tipo do rock, tipo do samba, tipo do jazz? Sim, eu agora toco mais nessa tradição da música brasileira mesmo, né? Nesse trabalho de choro, samba direto a gente está tocando também, roda de samba, acompanhando outros artistas, né? Os cantores, cantoras. Mas eu no meu caso, assim, mais nessa área da música brasileira. Mas samba e choro, principalmente. Eu, como tinha a questão do saxofone como instrumento principal na minha formação, e eu venho de igreja evangélica, então a gente tem contato com o jazz. Aí você tem um material para saxofone vasto dentro da linguagem do jazz e realmente é a grande escola de improvisação que a gente tem. Então, nessa coisa no objetivo de querer improvisar bem, que eu acabei mergulhando no jazz até ter o contato com o choro, também vindo do samba, né? De artistas do samba, você toca choro? Não toco, eu devia tocar. Eu fui, comecei a escutar choro e vi que é uma música que exige muito do instrumentista. Não é um trem fácil de tocar, não. Exige mesmo, exige horas e horas. Teve choro, o primeiro choro que eu toquei, eu demorei mais de um ano para aprender. Uma peça. Então, vi, esse negócio vai me trazer recompensas técnicas futuramente.
E aí eu fui me apaixonando por ele. No início foi mais uma questão de técnica mesmo, de estudar, porque eu não tinha essa coisa, eu queria tocar tudo que eu pudesse tocar em uma vida que eu tenho, entendeu? Eu me interesso pela música, assim, basicamente. As questões geográficas, para mim, não tinha muita influência, não. Mas eu comecei a descobrir também esse pertencimento a uma cultura que eu estava. Opa, gente, eu não falo inglês, eu sou norte-americano, eu não nasci em New Orleans, entendeu? Só que não existe uma música riquíssima aqui no Brasil que os próprios brasileiros muitas das vezes estão negligenciando. Então eu mergulhei nessa linguagem buscando o aprimoramento técnico e acabei me apaixonando assim, mas muito mesmo, porque além de ser difícil, é prazeroso tocar depois que você consegue tocar uma música, o prazer que você tem, entendeu? E, obviamente, existe as recompensas, né? Então, você também vê a possibilidade de trabalho, porque tem toda uma base ali, né? E diversas outras linguagens que estão ali, que o choro está na base, né? Então você vai tocar ali um shot, você vai tocar o baião, a base está aqui, entendeu? Para o próprio samba também. E eu vi que também até a questão do jazz, da improvisação do jazz, isso melhora, porque vai desenvolvendo o senso melódico, tem um sotaque próprio, né? Então, por mais que eu ainda faça também trabalhos voltados para a linguagem jazzística, o choro chegou a tomar conta mesmo. Tomou conta e virou o norte mesmo. Porque tem essa questão do estudo também, sabe? De como a gente vai desenvolvendo. Porque pouca gente sabe, a gente não nasce com dom, não sabe? A gente trabalha muito, estuda muito, são incontáveis horas, às vezes só de estudo são 6, 8 horas de estudo para poder chegar lá e tocar legalzinho. Minimamente legalzinho. Está legal, né? Minha escola também, assim, de formação máxima, assim, eu me dediquei mais foi ao choro. O samba também é uma coisa muito completa, mas eu falo assim, como por ser historiador também, a gente sempre tem essa onda de pesquisar o contexto cultural daquilo que a gente está tocando, né? A gente vê que o choro tem vários desdobramentos, né? Veio o que antecede o choro é o machixe, o mundu, a gente vai pegando essas coisas, vai estudando os células rítmicas que compõem o machixe, que compõem o mundu, que compõem o bigado, aí você chega no choro, chega no samba, chega em outras brasilidades. Mas, assim, como eu estudo percussão geral, né, a gente acaba estudando, eu tenho, meu caminho de estudo é muito por linguagens, assim, né? Eu pego certa linguagem, então, ultimamente, eu tenho estudado muita coisa latina, assim, outras atividades, salsa, coisas do tipo, e estudado algumas outras músicas da Bahia, assim, essa coisa do pagodão, independências, esses instrumentos, aí a gente acaba, se precisar, a gente acaba tocando de tudo, né? Do que nos cabe, assim. Mas a preferência é o nicho mesmo que a gente já tem de mercado, que é o show e samba. Que a gente gosta mais também. Eu queria perguntar agora como que vocês equilibram os clássicos do show, como vocês percebiam, né? O clássico, com composições de vocês, arranjos modernos e modernizam mesmo. Eu vi que vocês têm essa parte de tentar modernizar, e como você disse também, ele vai se modificando com o tempo que você percebe. A própria tradição do choro contemporâneo já tem essa pegada, né, de usar, por exemplo, harmonias que às vezes pegam do jazz, no caso da música mineira, e uma coisa muito natural também, né? Não é uma coisa de forçar a barra. Então, se você pegar uma música do Pixinguinha, às vezes não vai botar uma dissonância ali que vai surgir depois, né? Demais pela bossa nova, por exemplo, e tal. Aí você já pega uma música do Altamiro Carrillo, já tem algumas dissonâncias, umas sétimas maiores.
Já tem umas nomes ali, né, umas coisas. Que a própria história vai contando isso. E aí a gente, nas composições, por exemplo, tem as duas coisas. Por exemplo, eu tentei fazer. Eu sempre, tem muitos anos assim, já que eu trabalho com composição, mas foi a primeira vez, por exemplo, que eu cheguei a gravar, né, no estúdio e tal, e lançar um trabalho específico, assim, mais voltado para o choro. Então, assim, eu aproveitei um edital, né, para gravar esse trabalho, e aí eu me vi assim, eu vou ter que pegar as composições minhas que são mais voltadas para o choro, claro, mas, inclusive, teve uma composição que eu nem ia colocar, que o Thiago, por exemplo, falou, nossa, aqui Essa. é legal, Essa assim, é foda. e para mim não tinha nada a ver, por Ela exemplo, que é o Peso do Tempo, fez o tempo. que é um baião. E não era, né? É. Na hora que eu escutei, eu disse que eu tô escutando um baião aqui. Aí ele olhou pra mim e falou, como assim? Eu falei, tá Eu com não queria que batuque? fosse baião, porque que fosse tipo, uma imitação de baião maduro e tal. Mas assim, não tinha jeito, era baião Tava mesmo. no DNA da música. E o baião tá dentro da tradição do show, né? Se pegar o delicado, o DVD, né? Tem vários agora. Cara. Como é que é? Tem os arrastapé, forró de gala, Sim. né? Mas aí, assim, tem uma Entendi. harmonia mais complexa, né? Assim, do que o tradicional, a gente vê assim, no tonalismo, para preparação, edição e tal. Tem umas sonâncias diferentes, a gente pode até trocar um pouquinho. E é uma coisa natural de toda a linguagem. Como é que a gente chegou no português que a gente fala hoje? É difícil você... Você vai absorvendo, né? As coisas vão mudando, então você vai absorvendo elementos, então a música como linguagem é a mesma coisa. Entendeu? Por mais que você tenha ali a estrutura tradicional, você vai assimilando aqui, ali, é isso, o conjunto desses. Mas, por exemplo, aí nas composições eu fiz questão de fazer algumas com formatos tradicional. Porque tem a forma rondó, né? Então, é um show de 3 partes, né? Parte A, parte B, aí volta para cá. Então, assim, normalmente a parte C é num tom às vezes, relativo ou homônimo. Então, eu usei certas regras para alguns shows. E outros totalmente livres, né? Os shows têm 2 partes mesmo. Nasceu assim, então assim, dá para tocar de outros jeitos até, né? Não só como show. A dor não presta, por exemplo. Dá para tocar como se fosse um samba-canção, né? Ou um bolerinho. bolerinho. Mas a gente tocou com choro, né? Dá para um choro. A tradição, bolero, tudo está dentro da tradição. É isso que é interessante do choro também. Sempre você diz que abarca muita coisa. Né? É um guarda-chuva ali que é difícil de você falar que uma coisa não é choro. Ainda mais sendo tocado com certa instrumentação também. Né? Acho que tem muito a ver com isso. Acho que a gente é produto do nosso tempo, né? Igual se for olhar assim, as construções que eu fiz no disco com o pandeiro, o Danilo mesmo já mencionou ali que no início do choro nem tinha muito uso de pandeiro, né? E quando surgiu era uma base muito mais reta, assim. Hoje em dia eu já posso ter essa liberdade de brincar com algumas variações, com algumas modulações, que são formas bem modernas já de tocar o pandeiro nos shows. O choro, o machixe, o é tratado igual hoje em dia o funk carioca é tratado, né? Como o samba já foi tratado, né? Exatamente. De uma forma totalmente preconceituosa. Já teve escândalos, né? O caso lá eu esqueci qual é. Quem tocou 1914, a música da Chiquinha Gonzaga, tocou né? o gaúcho.
O Corta-Jaca ficou conhecido por conta desse Foi escândalo. por isso. A noite do Corta-Jaca era a matéria do... Eu esqueci o nome do... Ele é famosão, cara. É um jornalista famoso que ele... Você tinha que ver o texto que ele colocou no jornal, escrevendo essa noite, essa dança chula, não sei o quê, a dança do Corta-Jaca. Era a dança que eles dançavam machixe, a dança que o pé ia pra frente e pra trás, eles chamavam isso de Corta-Jaca. E ela tocou no violão. E foi um escândalo. Foi Calado que tocou, Não tinha né? nem percussão. Ela Imagina se cantou. tivesse um tambor. Ela cantou acompanhada do Calado. Foi. E foi um escândalo mesmo, assim. Porque era o jantar de despedida do presidente que estava largando, Marshall Adams. Ele estava saindo da presidência do Brasil e aí reúne no Palácio do Catete a alta sociedade do Rio de Janeiro. E ela, em tom de meio de desafio mesmo, de causar, né? Ela vai e apresenta esse grupo cantando Caúcho da Chiquinha. Primeiro, ela, como primeira-dama, uma mulher naquela época, fazendo isso, chocando a sociedade, ainda cantando uma composição de uma mulher, Sim. que era o Gaúcho. E aí todo esse reboliço, e foi assim, um escândalo. Ela cantou machixe. Muito estranho, foi um escândalo da alta sociedade brasileira. E aí, hoje, quando a gente pega a partitura do Gaúcho, vem e faz Corta-Jaca. Eu sempre esqueço que ele chamava Gaúcho. Gaúcho. Conheço mais pelo Corta-Jaca. E aí, o machixe, a gente pode dar um exemplo aí, tocar um pouquinho para mostrar como que ele é. A dança do machixe, que não é só um homem no meio com duas mulheres. Vamos tocar um clássico aí. Brejeiro? Pode ser. Sabe trocar só um trechinho. Dá pra perceber que ela é toda balançadinha, né? Ela já dá Nossa, vontade de dançar. ela dá uma Mexe aqui no ombro. Né? Isso é muito antigo, isso aí é Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré, do século XIX ainda. Transição do século XIX para o XX. Então, assim, você vê que para a época já era uma coisa que tinha uma discriminação. O próprio Ernesto Nazaré, ele queria ser reconhecido como um compositor erudito e tal. Ele não gostava de ser conhecido como compositor de machixe. Mas não, tanto é que nas partituras era tango brasileiro. Para não falar que era machixe. Machixe. Se falasse que era machixe, já não vendia. E o machixe já existia como dança, era até confundido assim com a coisa da umbigada. E tinha uma dança mesmo. Então o Zé Ramos Chorão fala, né, que
teve a necessidade de criar um gênero, porque tudo estava sendo dançado como machista, entendeu? Todos os outros ritmos e linguagens estavam... O pessoal estava dançando como machista e precisou criar um estilo. Né? Até onde a gente sabe, talvez seja o primeiro estilo, né? Brasileiro, de música brasileira geral, falando. O machista. Se não for o primeiro, é um dos primeiros. Que a gente tem, pelo menos, Tem atrás da literatura. a modinha também. É uma Modinha ainda é mais aquela coisa mais livre. Mas a modinha já é meio ibérico português mesmo. Assim. Mas com essa pegada mais rítmica, realmente. Uma coisa geral, né, brasileira, como você diz, um estilo geral, Mas que já Mais reúne, encorpado, né? e que já reúne já as diversas influências dos diversos povos, amalgamadas no gênero, né? Sim. Gente, vou aproveitar que vocês já deram uma adiantada sobre o efeito, falando suas composições. Eu vou pedir para a gente dar uma seguradinha nesse assunto, vou chamar o intervalo para a gente ouvir a palavra dos nossos patrocinadores. E depois a gente volta para poder conversar sobre esse lançamento. Pode ser? Muito obrigada por terem tocado, foi lindo. E a gente já volta. Ótimo. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença. Voltando, gente, e contextualizando, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o álbum de vocês. E eu queria começar perguntando como que a proposta do álbum surgiu, do EP surgiu. Como que vocês começaram aqui? Essa capa, assim, antes de falar da proposta, essa capa é uma capa assinada por Túlio Campos, que é o meu irmão, que é um grande artista da região. Ele sempre está retratando os artistas mineiros. Ele chegou a lançar um livro sobre artistas mineiros. E aí a gente pensou a primeira pessoa, né, para fazer essa capa. Ficou uma capa legal, né? A partir da foto da Paloma, né? A Paloma Sabino que fez um nosso ensaio fotográfico. Mas o álbum foi moldado principalmente pela própria lei de incentivo, né? Surgiu a oportunidade de escrever no edital de produção de obras, né? Foi a Paulo Gustavo, no caso. Paulo Gustavo.
estadual, do estado. Então, tinha uma categoria lá de álbum, eu pensei, a gente tem que registrar esse trabalho, que a gente já tinha um trabalho sendo realizado já há algum tempo. E, assim, partiu meio que dessa possibilidade mesmo, primeiro, né? Eu já tinha as composições, eu já cheguei a botar algumas composições na roda de choro, pra gente tocar a Escritório do Choro, né? E a Dor Não Presta também já é dessa época. E aí, assim, eu sempre tinha esse sonho de gravar essas músicas, né? E aí, quando eu vi essa possibilidade do edital, eu vi assim, ó, tem uma coisa aí, dá pra gente fazer um trabalho muito interessante, uma coisa que já tá sendo realizada, né? Não começar do zero. Só que aí a gente teve que pensar tudo, né? Depois que aprovou, que conseguiu aprovar, que é possível mesmo, e aí a gente pensou numa coisa, um conceito, né? Mesmo mais fechado ali em volta do choro e do formato que a gente tinha, com né? esse formato. Primeiro, assim, na verdade, a gente pensou, eu pensei, né? Primeiro, em gravar o formato ao vivo. Seria esse formato só, violão, pandeiro ou flauta, ou sax. Só que o estúdio que a gente foi gravar, que é o Mesa Lab, que também ajudou a gente muito, assim, que é o Henrique, né? Que é o responsável, o Henrique Nolasco. Fez um trabalho, um grande trabalho lá nesse disco. E ele, assim, foi muito generoso com a gente e ofereceu para a gente gravar as pistas, né? Em vários canais. Então, a gente teve possibilidade, por exemplo, eu gravei uma mesma música, um violão de 7 cordas, um violão de 6 cordas, um cavaquinho. O Thiago gravou arranjos de sopro, de vários instrumentos ao mesmo tempo. Então, assim, a gente foi construindo toda a concepção no decorrer, né? Não foi simplesmente um plano e seguimos totalmente o que estava previsto. As possibilidades que foram sendo apresentadas possibilitaram a gente desenvolver uma coisa que já estava sendo realizada. Sim, já estava sendo desenvolvida. Já tinha uma prévia, né, uma ideia prévia, mas como é o primeiro, à medida que as coisas foram acontecendo também, isso ajudou a moldar o trabalho. Só que aí, assim, deu um trabalho. Foram 2 anos para poder 13 minutos de música no final. 2 anos. Porque tem a questão do projeto, a prova do projeto, depois tem a questão do escolher as músicas, depois tem a questão de arranjar as músicas, aprender as músicas e aí sim gravar. Minha vontade, inclusive, é gravar mais músicas, só que a gente viu assim, não, pelo que a gente está querendo fazer, a qualidade que a gente está querendo fazer, é melhor a gente escolher 5 músicas, né, que, por exemplo, você joga na plataforma, eu falo que é um EP, né, e pela quantidade de músicas também e tal, pelo mercado, né, mas pela concepção, né, e é o primeiro trabalho de choro da região, a gente sempre pensou como álbum mesmo, né? Tanto que a gente divulga como álbum, né? Não pelo mercado. Então, assim, foi como a gente pensou no conceito, foi assim. Foi se desenvolvendo a partir de uma ideia inicial, né? Existe também a questão de avançar na carreira, né? Claro. Avançar na carreira. Você chegou aqui, ó, eu cheguei até aqui, eu preciso dar um passo à frente agora. Então, esse era o nosso passo à frente. Que atuar, a gente já estava atuando. Porque, além do nosso grupo, a gente atua com, basicamente, todos os projetos voltados para samba e choro e Ouro Preto. Inevitavelmente, um de nós vai estar lá, pelo menos. Se não os 3, um de nós vai estar. E a gente vai serve de base para vários projetos. Dessa linguagem de outras também. Forró e coisa e tal. Mas, e aí a gente já tinha o trabalho nosso e consolidando, mas precisa de coroar o trampo, de realmente deixar uma coisa sólida, né? E a gente não quis fazer de qualquer jeito, né? Você tem que gravar de qualquer jeito.
Aquele Esse passo à vai ser frente. colocado, né? Você sempre, assim, não, vocês têm que ter um negócio gravado É. e tal, para conseguir galgar, né? Chegar a tocar no tal festival, tocar fora de Ouro Preto. Claro, é preciso, mas eu, por exemplo, no meu caso, nunca quis gravar por gravar. Então, quando surgiu essa oportunidade, já tinha esse projeto antes, né? Assim, já tinha um mapa ali e as músicas já estavam praticamente todas prontas. Algumas realmente eu acabei depois, né? Mas já estava tudo praticamente pronto. Então, assim, foi muito legal nesse sentido. Claro que os arranjos, né, o trabalho de como fala? Processos criativos. Não, o processo de arranjar mesmo, de elaborar, né, a música, a gente foi fazendo no decorrer, mas já estava tudo ali, né? Então essa palavra é boa que o Thiago usou, de coroar, né? Coroou um trabalho aí. Exatamente. Já Já estava 10 andando. anos praticamente, né? Queria perguntar um pouco mais sobre a produção de vocês. Como que foi nesse processo do álbum? Vocês se reuniam em X dias, X horário, que o Thiago falou que o choro leva muitas horas de estudo. Então, eu imagino que para gravar, para deixar tudo Claro. redondinho. Até porque, assim, durante a gravação, a gente trabalhava o tempo inteiro com outros projetos, senão a gente não sobrevivia. É, Porque esse dinheiro foi só para gravar. A Isso gente não é uma coisa muito fácil, né? Conciliar esse processo criativo com outras demandas de trabalho, assim, mas a gente conseguia, né, se encontrar, semanalmente. passar a esses gente fez temas, fazer os registros de guias prévias, assim, para pensar nos arranjos, pode ser modificado. É, Mas tudo isso conciliado com vários outros trabalhos, tal, por isso que demorou. a gente, hoje em dia, a gente, com a ajuda da tecnologia, muita coisa foi feita assim, por exemplo, teve arranjos dos sopros que eu escrevi. Eu já gravava em casa os arranjos e mandava, galera, tá ficando, aí, escuta como é que tá ficando. Já gravava dentro do meu quarto, do meu home studio. Isso, tem umas etapas, né? É, Claro, quando a você gente vai escrever um escrevia. projeto para edital, tem isso. A pré-produção, produção, tal. Pré-produção foram os ensaios, né? Que a gente fez alguns ensaios, assim, bons ter o ensaios. contato com a música, né? Aprender a música e tal. Como é que a gente vai fazer? Pra gente Discussão. chegar já no estúdio, Pronto. pronto. Então, sempre que a gente chegava no estúdio, a Já gente tava gravava tudo. rápido. Então, na hora de gravar, era muito rápido. Mas o trabalho antes era muito árduo, né? Primeiro de elaborar os arranjos, né? E ensaiar. E no próprio ensaio, cada um dava uma ideia, né? Ah, Filtrar as podia ser ideias, e porque tal. Não, ideias isso aí- vem isso muita, aí- né? Isso aí você viajou demais. Não, É. tem que filtrar as ideias, porque ideia todo mundo tem muitas e boas, mas E depois de escolher gravar a também. ideia, né? Porque vai ficar ali, né? O registro, para sempre. Não, teve coisas que eu gravei, por exemplo, violão. Aí depois o Giovanni foi lá e gravou um pandeiro, fez uma levada meio de frevo ali, né? Uma coisa assim Sim. que combinou demais com o negócio. E nem estava combinado. Isso aí não foi uma coisa de pré-produção, por exemplo. Já foi na própria Feeling. gravação. O feeling. Então, assim, o arranjo ele vai sendo construído. E claro, depois que grava e lança, não tem jeito mais, né? De mudar. Só no próximo agora. Mas quando a gente toca, por exemplo, o choro, até para tocar uma música mais tradicional que for, a gente nunca vai tocar da mesma forma, né? Não no sentido só de uma interpretação mais fina, mas a gente muda mesmo, né? Assim, tem notas ali, alguns improvisos, que é parte da linguagem, né? Do choro. Você não vai tocar igual a partitura, nunca. O que menos conta é o papel. Tem professores que falam isso. É. O papel que menos. É uma base só, que é diferente, por exemplo, da tradição da música de concerto, né? A música erudita, que hoje em dia isso já está sendo também está sendo debatido já, porque muita coisa não ficou, por exemplo, os improvisos de Bach, né? De Chopin e tal, porque não tinha gravação. Então ficava só a partitura.
Mas no choro, a tradição é essa, sempre estar recriando aquilo, né? Claro que tem a melodia ali, a parte central, né? A essência da música, mas as interpretações são várias, né? Então, o produto final é sempre para o ouvinte, né? Essa coisa, o resultado, para a gente sempre vai pensar em outras coisas, né? Com certeza essas músicas do álbum, quando a gente for tocar daqui a alguns anos, a gente vai tocar de outro jeito. Bem diferente. Acho que um ponto que é legal também, como o estúdio que a gente gravou era de um amigo, ultramente profissional, a gente tinha uma liberdade criativa, assim, de alterar algumas coisas, de experimentar no estúdio. Às vezes, quando você faz um trabalho que não tem essa relação, né? Só tem a relação de... Mas só aquela parte formal, né? De contratar um estúdio e ter que executar dentro desses limites, às vezes trava um pouco, né? E não foi o que aconteceu, né? A gente teve essa liberdade de experimentar algumas coisas dentro do estúdio também. Sim, completamente. Foi bem legal, assim. O técnico, além de um excelente profissional do áudio, ele é um excelente músico e amigo nosso, convívio do nosso convívio, né? Então... Aí a gente estava em casa, né? A gente tava em Ainda casa. compra café bom. Teve essas coisas assim mesmo, que a gente pensou certo arranjo, aí chegou lá na hora, aí eu falei, teve uma até que a gente você fez uma introdução, né? Eu vi uma possibilidade assim de dialogar com uma coisa que era do Ijexá, assim, num tema. Eu mandei para o Danilo, eu falei, Danilo, naquela introdução lá eu gravei um Ijexá, cara. E nem tava assim, pré-programado essa onda, né? Eu fui com algumas possibilidades em mente e dentro daquilo que a gente já tinha pensado como arranjo, mas a gente teve essa liberdade, assim, de recriar, né, na hora, assim, algumas coisas. É bem legal, assim, o processo. E algumas músicas, por exemplo, teve músicas que o nome da música, eu fui dar o nome só no final, assim, né? Tem umas que já veio com o nome pronto, né? Por exemplo, Peso do Tempo, ela já nasceu com esse nome. E eu já fiz a música pensando no tempo mesmo, né? Também. Agora, Becos Antigos, por exemplo. Era choro número 3 até o... Choro número 1, número 2, número 3. Eu fiquei pensando, o que isso me remete e tal? E aí eu caí no Becos Antigos, ficou legal. E aí, até depois do nome, a gente gravou depois do nome. E aí a gente já interpreta também pensando nisso, né? É interessante isso também, pensar nos nomes, né, das músicas. Puxando para falar dos nomes mesmo, puxando esse assunto, a Dona Presta, dos antigos, dos urbanos, e tudo do tempo, eu queria continuar nesse assunto e perguntar mais para vocês. Qual foi a inspiração? Você consegue? Assim, eu sei que a inspiração veio, às vezes, depois, como você está falando, mas as que já estavam prontas, tipo assim. Vem da própria cidade, né, primeiro, né, de Ouro Preto. Se for pensar em becos antigos e dramas urbanos, é bem por aí. O Peso do Tempo também, né? Peso do Tempo também. Dramas urbanos, quando eu achei totalmente muito sugestivo. Total, Mas o dramas urbanos, você vê que eu já quis botar também, porque normalmente quando fala, é música urbana, normalmente a galera pensa o quê? Uma música norte-americana, estadunidense, ali, um beat eletrônico, ou uma bateria groovada, né? Também, claro que remete a um urbano. Mas urbanos são vários, né? Inclusive, como eu posso falar, eu estudei geografia. o Ouro Preto, por exemplo, era um dos maiores centros urbanos lá no século XVIII. Se for pensar assim, era maior do que Nova York na época, né? Era maior do que é agora, né? Assim, de questão de população e importância econômica. Então, assim, é uma cidade repleta, um espaço urbano, né? E um espaço urbano, hoje em dia, mais interiorano, mas é cosmopolita, né? Tem gente de todo mundo ali. Tem essa coisa meio de
de interior de roça e tal, mas é cheio de conflitos, né? Cheio de dramas, cheio é muito plural, né? E fácil e difícil de viver. É conservador pra caramba, cidade muito conservadora, mas ao mesmo tempo tem muitas atividades, muitas criações diferentes de vários ramos, né? Tanto na arte como na parte científica, várias questões culturais ali. E as interações também, várias né? interações. Com quem vem visitar. Tem essa coisa da população flutuante, né? No choro mesmo, assim. Nas primeiras rodas de choro que a gente fazia até hoje, quantas pessoas que a gente já tocou, quantos músicos Já passaram, né? já passaram por ali, alguns Identidades continuaram, diversas, assim, né? de Tem várias essa identidades. expressão que a galera gosta de falar, que Ouro Preto é a esquina do mundo, né? A gente experimenta Sim. de tudo sem sair de lá. Então, assim, claro, quis colocar isso nas músicas, isso, mesmo sem eu querer colocar, ela já ia estar ali, né? Mas dramas urbanos tem muito a ver com isso. Inclusive, assim, se eu pegar uma questão mais técnica, né? Na parte B, por exemplo, eu quis fazer uma modulação proposital. Então, tem coisas que é muita inspiração. Inspirei, que a melodia desceu. Não. Eu, É pensado, né, cara? É técnica. eu já tenho um pensamento mais materialista, né? E aí eu vou pegar Aristóteles e tal, né? A questão prática, né? De se aprender e usar a inspiração, mas usar também a técnica, né? Então, assim, eu pensei numa modulação não tão usual para ter esse contraste, né? De conflitos urbanos, né? Então, começa em Dó maior ali na segunda parte e chega uma parte que entra em Mi maior, que não é muito comum, assim, no choro, por exemplo. Tem muitos estilos que é comum. E a primeira parte eu já quis fazer uma coisa mais tradicional, né? Tem aquela subida cromática, volta aí no Vibrações do Jacó e tal, mas sempre tentando fazer outras coisas. Então, a primeira parte eu quis botar aquela tradição, aquela coisa tradicional do Ouro Preto ali. Fiz uma citaçãozinha melódica do Tico-Tico, né? Assim, bem dissonante. Tem o tem uma parte melódica, assim, que não é exatamente o Tico-Tico, mas evocando essa tradição. E a segunda eu já quis fazer uma coisa diferente, que também tem coisa tradicional. São as contradições, né? Então, assim, todas as músicas têm um pouco disso, né? Peso do Tempo, por exemplo, já fiz Isso aqui já querendo remeter bem literalmente mesmo a um pêndulo ali do relógio, né? Uma coisa do tempo, essa coisa do Cronos e tal, mas no sentido mesmo representado pelo som de um aparelho que é medido para usar o tempo. Né? O relógio, por exemplo, de uma época também específica. Hoje em dia todo mundo usa celular para medir o tempo, né? Não usa mais esse som. E aí as dissonâncias e tal, e aí a gente colocou várias coisas na música, maracatu, coisas variadas ali, mostrando essa questão do peso, né? Do tempo, de várias formas. Né? São tantas formas de... Então eu sempre gostei de botar essa coisa de títulos meio filosóficos, assim, né? Que fazem pensar por que é esse nome. Não simplesmente o choro para minha namorada, o choro Pra minha gatinha. para minha coisa individual, assim. Uma coisa que para cada um vai ouvir de um jeito, né? Cada um vai ler aquilo ali, o peso do tempo, vai remeter totalmente diferente ao que eu quis. Exatamente. Até porque você não tem a prisão da palavra, né? Para poder definir o sentido da melodia que você vai ouvir ali. Você tem a melodia pura ali. Entendeu? Nada contra isso também. Mas nunca foi minha vez, assim, Não, de querer uma coisa mais pessoal, assim. Eu acho mais eu gosto na interpretação mesmo, no dia a dia.
Agora, eu acho interessante essa coisa de ficar aberto, né, para quem for ouvir, interpretar da forma que quiser. Então, assim, se a pessoa não sabe que é de Ouro Preto, por exemplo, me diz, pode ser qualquer coisa. Pensar dramas urbanos. São Paulo. Uma pessoa que é de São Paulo, ela vai ouvir de outro jeito. E lá é forte o choro, lá em São Paulo. É outro choro. Então, assim, é isso. São várias coisas que dá para falar, né, sobre isso. Não sei se alguém quer complementar. Não, acho que tem essa coisa da música para a música mesmo, né? Você compõe para dentro desse universo da música, você compõe para ela mesmo, sabe? Como mais uma Isso. metalinguagem. Isso. Aí a interpretação e a experiência sensorial vai individual mesmo. Assim. Tem a ver, isso aí entra em discussões filosóficas, né? A própria autonomia da arte, né? Não é simplesmente uma música ali Para para um vender. mercado específico. Para Né? vender. Nunca pensei Mais nisso. geral Isso aí possível. nunca vai ser minha... Claro que a gente precisa, né? A gente tem que se adequar de várias formas. Mas o fim, a gente sempre teve essa identificação de o fim é a arte. Né? Até porque nem O mercado é a quase, forma da quase gente impossível de pensar esse lance assim, digamos que talvez mais comercial pro choro. Né? já é uma Só música de ser de- choro. Esse é o Exatamente. choro, né? Mas dá. Se É. quiser pensar. Em termos de nicho, né? Sim. Mas nunca foi isso, nossa coisa. Então, isso a gente tem muito orgulho, né, desse trabalho, por mais que tem vários defeitos, né, várias coisas. A gente não tem uma pretensão de ser uma coisa genial e tal, mas é muito verdadeiro, muito honesto. Dentro Né? de disputar o Grammy, né? Se vier, eu vou aceitar. Mas não é esse o objetivo, não. Claro, mas a gente tem orgulho disso, porque a gente fez por amor mesmo à música, ao choro, de querer também fazer, Aprender também, né, cara? e Outra dar também, essa coisa é também questão para de- as pessoas que estão à nossa volta verem que é uma coisa que faz parte da vida, assim, não é uma coisa que é só nos grandes centros que é feito, né? É uma coisa de qualidade, né? Uma música instrumental, um choro. E até então a gente não sabe, né? De nada feito em Ouro Preto. Em Ouro Preto, não. Nesse sentido, de um choro. Né? Em 300 e tantos anos. Porque sempre teve, né? Choro em Ouro Preto, assim. Sempre teve. Desde as bandas de música, desde a Polônia, acho que Essa região nossa Tem toda essas sempre foi potência artística, Claro. desde toda a história. Assim. então, assim, a gravação é uma coisa que era necessário começar a fazer isso. Até pelo registro, né? Pelo registro, claro. Estamos aqui. É isso, eu ia falar isso mesmo, meio com a bandeira, né? Com... Sim. Olha aí. Queria perguntar o que vocês esperam do público ao ouvir o disco de vocês, ao ouvir esse álbum? Nossa, bela pergunta. Essa é difícil. É difícil. É difícil. Eu não espero nada. Eu também não espero nada, não. Mas eu espero que a pessoa ouça, né, com aquela atenção que a gente estava conversando. Eu vou pensei citar nisso. Jesus. Vou citar Jesus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Assim, não é um disco longo, né? Dá para a pessoa parar ali São 13 minutos ao e total, ouvir, cara. porque assim, foi uma coisa feita com muito esmero e carinho, né? Então, assim, se também não quiser ouvir também, eu estou, no meu caso, eu estou satisfeito assim, com o que a gente fez. E a gente espera, na verdade, claro, a questão do trabalho, né? A gente Nós vamos chamar o conseguir- Caetano, seu filho, para gravar um disco. Meu pai gravou um disco. É. Se quiser ouvir. Se quiser Tem o ouvir. Cícero também. O Cícero já está aqui. O meu filho já tem 14 anos. Aí eu mandei para ele. Né? Ele mora lá em Salvador. Mandei para ele. Ele já tá falando igual o velho. Achei muito agradável. Já vi.
Mas Ele gostou sempre, muito sempre tem esse friozinho na barriga, assim como qualquer produto artístico, né? Tentar traduzir qual que vai ser a sensibilidade do outro é muito difícil, né? Muito difícil, até porque tem a questão com a experiência, o que que a pessoa, qual que é a relação da pessoa com a música, né? É aquilo que a gente estava conversando, você não sabe se ela vai ouvir sentada, quietinha, ou vai Isso. ouvir andando pela Se a pessoa está Mas acostumada a eu ouvir acho a que assim, música que só é com um pano de disco fundo, que quem gosta do universo do choro, da música instrumental, vai ficar confortável Vai em gostar. escutar. Tem entendeu? gente que vai escutar porque é a gente. Quem não tem, Né? quem não tem esse hábito e não é desse universo, a expectativa que a gente tem é que essa pessoa escute e comece a olhar para isso. De onde que vem Claro. isso, né? Opa, isso aí vem de algum lugar. E vai se descobrir também em termos de identidade, né, cara? Da cultura própria nossa, você vai... eu penso até a pessoa que não gostar, eu acho que já valeu também. Vale demais a conta. É isso, eu espero que seja importante, assim, para algumas pessoas vale a pena a escuta. Gente, por fim, as minhas perguntas acabaram, mas eu gostaria de deixar o espaço aberto, caso vocês queiram falar algo que eu não tenha perguntado, caso vocês queiram tocar alguma música do álbum de vocês, e para vocês deixarem as redes de vocês também, Ah, sim. né? Então, assim, para a gente acompanhar o trabalho de vocês. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo também, Sim. poder ver esse trabalho. A gente tem o Instagram, né, que agora é a rede mais usada assim como portfólio, né, dos músicos, que é @triochoronegro, minúsculo mesmo. Mas a gente vai criar, a gente tem um canal do YouTube, mas a gente divulga mais vídeos, recortes de shows e tal. A gente tem a intenção de gravar alguns vídeos mais trabalhados, assim, por exemplo, com nossas músicas, assim, que é interessante essa pegada também audiovisual. Né? E eu acho que a gente podia tocar, né, Eu acho que é legal também a gente falar que a gente tá sempre tocando, né? Sempre importante falar disso. E a gente tem um movimento de roda, de choro, que a gente está fixo toda quinta lá no Espaço São Jorge. Acho que é um bom lugar para conhecer a gente, nosso trabalho. Porque lá a gente faz esse resgate do movimento de roda, sabe? E que é aberto, gratuito, e que pode chegar qualquer um para prestigiar e viver o choro com a gente. Inclusive eu também estava esquecendo. Tem um projeto que a gente está fazendo, né? O Choro nos Tem o Morros. choro nos morros também. É um projeto de descentralização do choro. Então, a gente não ficar só tocando no centro histórico, na parte mais central da cidade, tocar nos bairros periféricos de Ouro Preto. Então, a gente já tocou no Taquaral, tocou no São Cristóvão, Isso. e agora a gente pretende tocar em outros. Tem mais 3 edições aí pra gente Tem mais 3 levar edições pra gente fazer. a boa nova Que do maravilha. Então, A gente está em umas negociações aí, procurando achar. É difícil também isso, assim, conseguir. Porque a gente não quer tocar e ninguém vê, né? Então, assim, tem que achar um dia legal. Mas também é projeto, né? Aprovado. um projeto e totalmente gratuito, né? Assim, aberto ao público. Então, a gente tenta sempre fazer esses projetos que tem essa veia também mais de levar, né, as pessoas, contrapartida, né, social. E aí, vamos fazer um Vitório? escritório? Pode ser. Só para encerrar.
Foi mal. Valentina. E aí eu puxei linha. Gente, muito obrigada pela disponibilidade. Não, obrigado nós. Pela Ah, a participação. gente que agradece. Queria agradecer ao apoio cultural da série do Grupo 3T e ao público que nos assistiu até agora. As nossas redes são @agenciaprimaz no Instagram e agenciaprimaz.com.br no nosso site. Nós aguardamos vocês na próxima edição do Entrevista Primaz. Obrigado.